RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. O que o Marcos Guilherme falou sobre essa partida de amanhã à noite no estádio lá de fora, né? Ia falar o Beira-Rio, mas não. Acho que a resposta da pergunta está realmente aí nessa questão que você colocou. Estamos quase classificados, então não é 100% ainda, então precisamos ir com foco total, até porque ainda não é 100% na nossa vaga, temos chances ainda até de ser primeiro do grupo, dependendo de resultados. Então, com certeza, vamos ir muito fortes e focados aí para poder garantir aí essa classificação tão esperada por nós. Cara, isso eu não posso te responder, até porque temos 2 treinamentos ainda até a partida. Isso aí é uma decisão dele, não sei como que ele vai montar a equipe, mas podemos aí pegar também nas partidas anteriores, aí ele sempre coloca aquele que está melhor preparado, que está melhor condição para poder iniciar a partida. Então, creio que para esse jogo aí não vai ser diferente. É bem isso mesmo. Mandar uns abrações aqui para o Paulo Sérgio, abraço para o Colorado, Pernambuco na audiência, Ailton Quaquá, grande Ribeiro Neto, sou teu fã, ótimo programa. Obrigado, cara. O Grêmio começou a mostrar um bom futebol direto de Santa Maria. César Lodeiro, boa tarde, Guilherme Ribeiro, hashtag segue o líder. Abração, César, todo faceiro aí nessa situação. O Inter tem tudo para ganhar amanhã. Não acredito em título da Libertadores. Acredito em uma possível Copa do Brasil. E muito da Copa do Brasil vai passando pelos rendimentos também individuais na equipe do Internacional. E o próprio Marco Guilherme fala um pouquinho agora sobre a queda de rendimento que ele teve agora pós-pandemia. Cara, acho que é uma pergunta que eu estou querendo responder já há muito tempo. Questão de rendimento, eu sou um cara que acompanha muito algumas situações. Eu creio que o meu momento, cara, ali um pouco antes da pandemia começar, acho que eu estava rendendo muito melhor, estava muito bem, nossa equipe estava bem encaixada ali, e eu particularmente no meu desempenho estava conseguindo atuar bem. Mas acho que após a pandemia eu dei uma caída, realmente, meu rendimento deu uma caída, não consegui fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer, eu estava muito incomodado com isso, a comissão técnica sabe, os jogadores, a diretoria sabe que eu estava me cobrando bastante para poder retomar ao meu nível de atuação, então também até saí do time aí um período, até porque muito merecido, acho que não estava rendendo o esperado, mas acho que esses últimos 3 jogos aí que eu fui titular, acho que consegui retomar minha confiança, consegui retomar aquilo que eu estava fazendo, tive muitas conversas aí com a comissão, os jogadores, o pessoal todos vieram me dar confiança, vieram me dar apoio, então acho que esses últimos 3 jogos aí eu consegui retomar a confiança, consegui ajudar a equipe, acho muito mais ali dentro das minhas características. Então é isso, eu tô aqui acho que o jogador vive de fase, de momento, futebol é isso, né? Mas independente da minha fase, se era boa ou se era ruim, acho que o mais importante era que a equipe estava continuando vencendo, continuando rendendo, mas claro que eu quero sempre estar bem, quero estar sempre ajudando, mas acho que eu dei uma caída ali após a pandemia, mas estou muito feliz aí com esses últimos 3 jogos particulares meus, então acho que é isso, a gente está proposto a fases boas e ruins, mas sem dúvidas estou sempre ali para fazer o meu melhor e render o meu máximo. Você ficou satisfeito também, Ribeiro Neto, com a evolução dele? Porque foi uma grande aposta no começo da temporada, um jogador da função. Eu tenho um certo receio. Não é nem receio, eu tenho um certo pé no freio, né? Eu sou muito contrário a essas coisas que eu brinco muito, que a nossa vida virou um Twitter, né? Que as pessoas mudam de opinião muito rapidamente, né? Como no Twitter, você vai falando qualquer coisa e em segundos você se contradiz e vai, e a barca vai indo. Ninguém fala nada. Eu não sei se o Marcos Guilherme retomou, eu não sei. Eu acho que ele teve uma boa partida contra o Vasco da Gama. Ponto. Então eu vou aguardar. Ele vai ter... O Bosquilha está machucado, né? Então ele vai ter sequência.
Então, quem vai me dizer se ele realmente está retomando algo que ele, na minha opinião, nunca teve, né? Eu acho Tu que nunca viu ele apresentar o bom futebol, no então? Internacional, eu nunca vi o Marcos Guilherme atender as necessidades para que ele foi contratado. O Marcos Guilherme, quando foi contratado, seria, na verdade, o jogador extrema no 1 contra 1. Para o pessoal de casa entender um pouquinho no palavreado, palavreado, seria um PP, seria um Everton. É, isso aí. Só que, primeiro, ele já, quando foi contratado, já não jogava muito mais assim, como jogava no Atlético, até no São Paulo. Ele já era um jogador que já jogava muito mais em diagonal pelo meio, né? Afunilava o seu jogo. E aí, certamente, ele não atendeu às necessidades do grupo do Internacional. E vou dizer mais, eu acho que o Internacional, ainda mesmo tendo contratado o Leandro Fernandes, né? O Inter não o tem... Hernandes e o Fernandes, a gente se confunde. O Inter não tem esse jogador. O Inter não tem um jogador de extrema no 1 contra 1. Uma vez eu estava num debate, mas o Pérola não é esse jogador. Não sei quem é que inventou isso, botaram na cabeça. As pessoas parecem que não conseguem enxergar futebol, cara. Eu fico um pouco, sabe, meio surpreso, como é que, sabe, e dão vazão, enfim, deixa pra lá. Então o Inter não tem esse jogador. Se o Marcos Guilherme, e o Marcos Guilherme não jogou assim contra o Vasco, o que o Marcos Guilherme teve de bom foi o seguinte, ele conseguiu ocupar espaços de uma maneira muito mais produtiva do que em outros jogos. Ponto. Acho que o Vasco também permitiu, né, o Vasco foi muito passivo, assistir, especialmente no primeiro tempo, o Vasco assistiu o Internacional fazer as suas elucubrações táticas, né, à vontade. Elucubrações é um termo que eu... Elucubração tática é um termo que eu inventei agora, né, foi o que saiu pro momento. Tá? Enfim, tá? As suas variações, as suas valências, essas coisas modernas. Aí. Então, isso foi permitido ao Internacional. E aí, quando eu falei, quando o coletivo vai muito bem, né, as individualidades crescem junto. E isso que foi o que aconteceu. Só que eu não vou ser aqui, não, agora o Marcos Guilherme está... Não sei. Né? Eu não posso avaliar, eu nunca avalio por 1, 2, 3 jogos, nem para o bem, nem para o mal. Né? Eu tenho que avaliar dentro de um pacote, dentro de uma sequência. Né? Eu posso dizer, com 3 jogos eu posso dizer que se a curva está subindo ou a curva está descendo. Isso sim, mas não seria definitivo. Eu preciso ver um pouquinho mais. Então, vamos aguardar, né? Vamos ver. Né? Eu recomendaria ao Marcos Guilherme que ele mantivesse seu afinco, né? A sua determinação. Tinha uma breaking news aqui, então, para você. A gente recebeu há 2 minutos atrás o Tucci, assessor de imprensa do Internacional. Bom dia. O Internacional recebeu hoje o ofício com a confirmação de retificação da convocação do atleta Yuri Alberto. Com isso, o jogador se apresentará à seleção sub-20 na sexta-feira, 23, após o jogo diante a Católica. Tá bom, então foi liberado para amanhã, vai servir as duas coisas. Nossa, perfeito. Nem 8, nem 80. Quer dizer, o cara vai se apresentar depois. Ele não foi liberado. Vai se apresentar 2 dias depois. Foi retardada. Beleza, ótimo. Atendeu as duas partes. Tá legal. Beleza. E vai perfeito. O Yuri tem alguma chance nesse time? Ou eu não? Gostaria de sequência. Jogou bem contra o Sport. Vale por Yuri Alberto, guardadas as proporções e as diferenças, o mesmo que eu falei do Marcos Guilherme. O Yuri Alberto entrou bem contra o Atlético Paranaense, entrou muito bem contra o Sport Recife, fazendo gol, né? Já não foi tão bem assim contra o Vasco, mas também eu acho que o time deu uma caidaça no segundo tempo, né? Porque estava realmente com o placar liquidado. Estou esperando. Estou analisando, estou vendo. Eu vou dizer para vocês, acho que, como a gente não tem um histórico muito grande anterior do Yuri Alberto, o que eu estou vendo dá uma esperança. Opa, peraí, é possível tem bola. Que esse jogador tenha caldo, né, para sugar. Só que ele precisa jogar, né? Mas ainda na fila o Abel está na frente, né? Então, vamos aguardar. Quem sabe realmente o Inter não está ganhando um bom jogador, um cara para jogar dinheiro com o Galhardo. Vamos ver. Mas eu tô vendo, né? Não vou nem analisar nem para o bem, nem para o mal, né? Mas aí é muito fácil, alguém vai dizer. Não, mas tem coisas que, por exemplo, eu já sou definitivo. Porque eu vejo um pacote muito maior. Eu vejo que o Internacional tem uma carência muito grande na lateral esquerda.
né? Porque nem o Moisés, nem o Wendel atendem às necessidades do time, tecnicamente falando. E vão assim até o Tá? final da temporada, que no o meu ponto de Rodinei vista. é um jogador que tecnicamente deixa muito a desejar, isso eu já sei, eu não preciso mais olhar. Né? Que o Heitor, com as limitações que ele tem, dá muito mais caldo, também já sei. Onde vai chegar o Heitor? Isso eu não sei. Eu não sei se o Heitor vai se afirmar de tal maneira para que o Inter abdique de um outro jogador, né? Não sei. Porque tem a situação do Saravia, né? Não volta mais. Mas assim, então tem coisas que a gente pode analisar com base num registro maior que dá para tu ser, né? A gente nunca é 100%, mas tu pode emitir um conceito mais forte, né? Então, o Inter tem problemas nas laterais, especialmente na lateral esquerda. Tem problema, tá? Assim como o Grêmio tem um gravíssimo problema de articulação. Eu não preciso mais ver que o Robinho ali naquela posição não dá certo. Não preciso mais ver. Né? Já tá na cara. Não precisa mais ver a situação do Tassiano Não do que precisa é lá mais. de campo. O Tassiano é aquilo ali. Ele não vai dar mais do que aquilo. Entende? Aliás, tem uma coisa do Grêmio que me chamou a atenção. O Darlan, tu viu que ele foi arquivado, né? Foi arquivado. E não vinha jogando mal. Ele estava sendo operário. Estava sendo. O que acontece? Quem pegou a vaga dele foi o Tassiano, né? O Tassiano pegou a vaga do Darlan no banco de reservas. Merecido? Eu acho que não. Mas eu tento entender o porquê. Polivalência. Exatamente. Né? O Tassiano, ele joga mal em todas. Deixa eu só refazer essa pergunta para a rede social. O Tassiano vai mal em todas. Ele vai mal no flanco direito, ele vai mal na primeira, na segunda, na terceira, ele vai mal em todas. Né? Mas como ele vai em todas, ele vai para o banco de reservas. Mas assim, até a situação do Darlanzinho, cara, ele supriu muito bem a ausência do Maicon. Mas tem uma coisa que o Darlan poderia aproveitar. E não aproveitou. Nesse freezerzinho que estão dando nele. Tá? Um freezerzinho no freezerzinho, né? Que é uma coisa que o cara que é referência deles, né? Que é pro Matheus Henrique, que eu acho que já se flagrou, né? Porque esse aí tem bola, muita bola. E que o Darlan tem que pensar uma coisa que eu, graças a Deus, falei para ele aqui quando nós entrevistamos. Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo com o Arthur. O Pirlo tá louco. O Arthur, ele foi para um Barcelona que tinha um estilo de jogo muito a ver com o Arthur. Né? E foi por isso que ele foi para lá. Né? Só que ele deu azar, o Arthur, de pegar o Barcelona na descendente de uma proposta de jogo que estava falindo. Né? E que morreu mesmo. Né? Morreu mesmo. Né? Coisas de ciclo de futebol. E o Barcelona viu que o Arthur já não servia mais, né, para o grupo, porque o estilo do Arthur era para uma manutenção daquele tic-tac, aquela coisa de volume, de manter a bola. E o Arthur acho que perdeu uma grande oportunidade, né, grande mesmo, né, de evoluir como jogador de futebol. O que eu quero dizer? O Arthur é uma enceradeira, que em determinado momento, aqui no Grêmio, né, lá no início do Barcelona, era adequado para um estilo de jogo que trabalhava com a bola. Circunda o jogo, até procurar um melhor espaço. Beleza. O Arthur parou no tempo, né? E no momento que foi lhe exigido maior verticalidade, tá? Maior objetividade, ou seja, bola para frente, travou, saiu do time e foi negociado. E outra, agora, ele tinha o Suárez, ele tinha o Messi para dar as enfiadas. Aí o que aconteceu? Ele vai para a Juventus. Pô, baita time. Vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Pô, baita time. Aí chega o Pirlo. E o que o Pirlo faz? Que era um baita meio-campista na função dele. Então o que acontece aqui? É fácil de identificar. Olha, você está com dificuldade. E ainda mais do estilo do futebol italiano, que é muito mais objetivo, né? A Juventus não vai jogar nesse tic-tac, não é. E o Arthur, se for lá em Ceradeira, não vai jogar na Juventus, vai acabar sendo emprestado, porque não vai jogar lá. Então, o que o Darlan tem que ver? A minha referência, né? Eu falei que o Grêmio tinha nos seus volantes ali a tal da síndrome de Arthur, né? Todo mundo jogando parecido com ele, por quê? Porque o Arthur era uma referência de sucesso. O Arthur chegou na seleção, o Arthur foi para o Barcelona, né? Então, referência de sucesso. Só que esse sucesso faliu. E o Darlan tem que saber que se ele não for mais objetivo, isso vale para o Matheus Henrique também.
Tudo que eu tô falando Vale pro Darlan também? vale para os dois. Eles têm que aprender a ser mais objetivos, têm que ser mais agudos, têm que ser mais rápidos. Né? A bola não pode... Eu vou repetir aqui, eu adoro fazer isso aqui. Abre a... Nós temos tempo, né? Eu faço hoje, ó. Olha aí, ó. Tá? Então, aí o que acontece? E o Mateuzinho tá com esse problema ainda, mas até vou dizer que quando joga o Maicon ao lado dele, melhora um pouquinho. Toca aí. Toca aqui, tá? Aí tocou, aí o Matheus Henrique, ao invés de pá, toca e recebe, tá? Tipo assim, pegou, pá, vira pra frente e vai. O que faz o Matheus Henrique? Passa a bola aí. E o Darlan? Pra que isso? Quando o Grêmio tinha o tic-tac... Não, uma coisa é o seguinte, né? Tudo bem. Tu tá com a marcação é que é bonitinho. Aqui, tu roda, tu bota o braço e roda. Ele tá sozinho. É que é bonitinho isso aí, né? É bonitinho. Tu joga muito, Ribeiro Neto. É bonitinho isso aí, sabe? Foi profissional, Ribeiro? Eu não fui por burrice da comissão técnica. Tá? Não, burrice minha, que larguei a bola e eu jogava muito. Olha aqui, ó. Cara, tu atrasa todo o jogo. Se eu já tenho bronca, por exemplo, com jogadores tranca-ruas, tá? O D'Alessandro, por exemplo, eu acho que ele tem, pela característica dele, quando um time joga com transição rápida, ele atrapalha. Porque o D'Alessandro é aquilo, ó, que eu te falei, tá? Chega nele, pá! Para a bola, trava, e aí é que ele vai ver. Não, nesse segundo tu perdeu a evolução. Né? Num time como o Inter hoje, que tem transição rápida, ele vai ser como ele está, reserva, vai jogar de vez em quando. Então, tu jogando com o Marcos Guilherme, tu ali no próprio Grêmio também, o Matheus Henrique, se ele dominar, virar e já jogar lá no PP, o PP entra sozinho no facão. Tem que ser mais rápido. Mas eu vou dar um crédito pro Mateuzinho, que quando joga o Maicon, ele melhora. Só que o Maicon, muito. Olha, o Maicon pra mim é um dos melhores do Brasil em dar esse... Não erra um Mas passe. o Mateuzinho já fez isso contra o São Paulo, e eu lembra na metida que ele deu pro Cortez do facão? É isso aí. Então tem que jogar para frente e quando der, pisar na área adversária. Finalizar O volante tem que ter uma evolução. Então, vou voltar, né, ao Darlanzinho, né, que vale para o Mateuzinho. Né? Que vale para o Arthurzinho O também. Ribeirinho, aqui o Ribeirinho, né, no RDCzinho, esportinho, né? Cara, joga para frente, meu filho. Né? Senão tu vai pegar a pecha de enceradeira, né? Vamos encerando, vai encerando. Faz o gol. Cara, e a bola não anda, sabe? Joga pra frente, meu filho, aqui ó, a bola é pra frente. E quem joga pra frente, o Ribeiro Neto, é o PP e o Diogo Barbosa, os dois são bem ofensivos, a gente sabe disso. E o Diogo Barbosa falou sobre essa parceria, entrosamento com o atacante PP. Então, cara, tem sido interessante. O PP é um jogador que tem uma característica que é bem parecida assim, com a minha mesmo, eu sendo um lateral, um jogador de velocidade. E a gente tem nos comunicado bastante ali pra gente se entender. E tem se entendido, eu acho que tem saído uma parceria boa nos jogos que a gente tem atuado. Acho que tem tudo para melhorar ainda, né? Acho que foram poucos jogos juntos, mas creio eu que com a acumulagem de jogos ali, eu acho que a nossa parceria vai aumentar, vai crescer e vai sair uma parceria bem boa ali do lado esquerdo. É um jogador de qualidade, é um jogador que tem crescido muito, né? Um jogador que vive uma fase muito boa, então fica fácil jogar ao lado de um jogador assim, né? Então acho que quem tem a ganhar com isso é o nosso time, né? O Grêmio, né? E tenho certeza que não só a nossa parceria ali, mas também a parceria pelo lado direito ali tem dado certo, então acho que quem ganha isso é o nosso time. Mandar um beijão. Tava rindo muito contigo agora, Ribeiro Neto. Quem? A Babi, a Bárbara. A querida, legal. você tem que vir pra cá, Babi. Tem que vir pra RDC, Babi. Sabe disso. Ribeiro, vamos ver um pouquinho dos números de Jeromel e Kahneman na Libertadores da América. Essa dupla que já levantou a taça em 2017. Pra você que não vale muitos os números, mas são números, Ribeiro Neto. Não tem o que falar. Beleza. 29 jogos, 19 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Um aproveitamento quase 70% e 14 partidas sem sofrer gols. Esse número para mim é importante. Porque a gente pegou semana passada do Brasileiro, essa semana da Libertadores e já pegamos também da Copa do Brasil.
O Grêmio, com a dupla, não toma gol. Não, e eu fico muito satisfeito. E isso fazia a diferença, não há dúvida nenhuma, né? Tu sabe que eu tenho uma certa objeção a esses números assim, mas tá tudo bem, tá muito bonitinho aí. Tá? A arte ficou bem legal. Tá bem. Tu não gosta de nada desses números? Não é que tu tem que ver contra quem jogou, né? Qual era o status do jogo, se tinha alguém expulso, se não tinha. Cara, eu gosto de dados qualitativos, já falei para vocês, entendeu? E eu acho que esse é o correto. É o que eu acho, é o correto, entendeu? É o correto. Né? Vou explicar para vocês aqui. Mapa de calor do Guina Azul. O Guina parou de jogar, tu vai no mapa de calor dele. É que eu sempre uso o Guia Azul como exemplo, porque o mapa de calor do Guia Azul é todo o campo, né? O Guia Azul corria em todo o campo. Só que tu não sabia se o que ele estava fazendo é certo ou não. O Davi Luiz, por exemplo, que é um zagueiro que agora está meio por baixo. Está meio por baixo o Davi Luiz, né? Está lá no Arsenal. É que ele estreou no Arsenal mal. O Davi Luiz é um jogador que não guarda a posição. Quando tu vê o Davi Luiz está aqui, ó. Tá, tu pode até ir, só que tu vai e volta, meu filho. Tu é zagueiro. Mas, sabe? Então, campo de calor, quando assim, olhe o campo de calor do cara, veja por onde ele andou. Isso diz muito, isso diz quase nada. Por quê? Tá, então tu não gosta eu quero saber o seguinte, tu não gosta do mapa de calor. Não é que eu não goste. Nada. Tu pode até usar como referência para alguma coisa. Mas eu quero saber o que ele estava fazendo aqui nesse momento. Qual era o status desse momento que ele estava aqui? Qual é o status desse momento que ele estava aqui? Onde a bola estava, se ele já estava jogando sem a bola. E isso o campo de calor não mostra. Então ele não serve para uma análise. Tudo bem, tu pode pegar o campo de calor e dizer assim, puta, mas esse cara aqui, ele está jogando o tempo inteiro numa pequena faixa de terreno. Eu preciso, por exemplo, vamos pegar assim, o mapa de calor do Matheus Henrique, tá? Para te ver como eu não sou radical, tá? O cara pega o Matheus, tá? No campo de calor do Matheus Henrique vai mostrar o quê? O que é importante? Meio. Que ele está pouco na área. Ele não pisa na área do adversário. Entendeu? O mapa de calor do GPR, tu analisa que ele não vem puxar muito. Exatamente. O GPR, por exemplo, que o Renato quer que ele... O mapa de calor do GPR vai mostrar que ele não pisa na área do adversário. E isso serve. Isso serve. Então, mas tu vai pelo extremo. Para aquilo que falta. Agora, tu não pode dizer assim, tá, olha só o mapa de calor, ele circundou vários... Tá, mas o que ele estava fazendo em algum momento naquele lance que são dados qualitativos, né? Os dados quantitativos, eles servem como referência, mas eles mostram pouca coisa, né? Então vocês vejam como eu não sou radical, para ver que serve para alguma coisa, mas serve para pouca coisa, né? O que serviu muito para o Marcos Guilherme foi a conversa com o Tchatcho, com o Eduardo Cudê, e ele fala um pouquinho de como foi esse bate-papo com o treinador do Internacional. Sim, as conversas com ele eram praticamente diárias ali, porque eu sou um cara que me cobro bastante, procuro estar sempre no meu melhor rendimento, mas felizmente ali após a pandemia eu voltei um pouquinho abaixo. É difícil citar um motivo para isso, mas alguns detalhes aí que são mais internos ali, questão de posicionamento ali em campo, de posição que eu tive que falar com o Cudê. E ele foi um cara importantíssimo aí para essa retomada, porque pela confiança que ele tem no meu trabalho, isso é nítido, não só no meu trabalho, acho que todos nós jogadores podemos aí saber que ele é um cara confiável, que é um cara que sempre vai falar a verdade, independente se for uma coisa boa, se for uma coisa ruim. Então acho que as conversas com ele foram bem francas, ele sempre me passou aquilo que ele quer, aquilo que ele esperava. Acho que falta de trabalho não foi, quando eu não estava vindo rendendo, ele sabe disso, ele tem total consciência do profissional que sou, mas acho que são situações ali de campo, que às vezes não saem, às vezes os movimentos treinados eu não estava conseguindo fazer, a questão também da mente, acho que interfere muito, quando o jogador está sem confiança, joga um jogo, 2 jogos, 3 jogos mal ali, a confiança cai, aí chega no próximo, você já não consegue render aquilo que você sabe, começa a errar coisas simples. Então, não só o Cudê, mas também alguns jogadores que eu tenho conversado, o Rodrigo Caetano, a diretoria, todos eles estavam conversando comigo, tentando me dar confiança, passar ali instruções. Então, acho que foi um momento de muita aprendizagem para mim, de muito trabalho também. Então, feliz em poder
poder retomar. Lógico que tenho muito ainda a melhorar, muito ainda a render, mas acho que nesses últimos 3 jogos aí eu consegui dar uma boa resposta. Ribeiro Neto, numa situação Cara, cognitivo ficou alto. muito bom, hein, ô Marco Guilherme? Sincero. Ficou muito bom, ele fez as sobrancelhas, tu viu? Tu viu o cabelo na régua? Cara, o cabelo dele é o que eu queria. Eu Sério? tenho inveja. Queria aquela marquinha Porque, aqui. não é isso, porque ele tem cabelo em tudo, né? Ele tem cabelo, né? Então, eu tenho inveja, eu reconheço que é inveja. Se eu pudesse ter cabelo aqui, ó, né? Eu ficaria assim, baixinho e tal, mas, pô, com cabelo, né? Esse cabelo que eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu tivesse em Não todo... serve pra nada, Ribeiro Neto. Tu chega aqui, tu não viu que eu cortei o cabelo, não viu que eu fiz a barba, não serve pra nada, não tem nada aí. Pois é, mas então assim, aí eu gostaria, porque, pá, sabe, te deixa mais jovem. Mas sabe uma situação... Agora, que sobrancelha, hein, Marco? Põe de novo aí, vamos ver. Olha a sobrancelha do cara, velho, sabe, não é nada, é uma coisa fina, entendeu? Uma coisa delicada e tal, assim. Não é essas coisas horrorosas que a gente usa aqui, né? Porque hoje em dia o cara tem que se cuidar, né? Não, hoje em dia acabou aquela história do cara ser que coisa mais... Tá tirado. Como é que é o desenho aquele do ogro, aquele, o Shrek? Shrek. O cara não pode mais ser Shrek, né? Cabelo na orelha, cabelo na orelha. Mas mesmo assim arruma uma mafiosa da vida, Os Ribeiro. caras com a sobrancelha que vai assim, ó, De ponta a ponta no não meio. separa. Hoje o cara tem que se cuidar. Mas que pode, que sobrancelha, hein, Marcos? Pô, cara, fiquei com inveja, cara. Ribeiro Neto. Olha, que sobrancelha, cara. Já que estamos Parabéns. falando de estilo, eu tô decepcionado com o cara. Com quem? Com o Felipão. Por quê? Tirou o bigode, cara. Ah, Mas tirou o bigode e venceu. Vamos Ganhou, não acompanhar ganhou? o gol do Cruzeiro ontem diante o Operário do Paraná. Gol no finalzinho da partida, mas é aquela coisa que o Ribeiro fala, né? Fecha a casinha, joga por uma bola e não isso vamos aí. cair. É isso aí. E o Operário tinha acabado de perder um gol feito, entendeu? E aí no Não contra-ataque... faz leva, né, Ribeiro? É isso aí, uma bola pure, velho. Cara, eu vou dizer assim, o que o Filipão pode também agregar muito é a estrela dele, né? O cara tem estrela, cara. Então, e uma coisa que é a parte emocional que eu falo que hoje em dia está muito mais... O Marcos falou agora há pouco sobre a parte emocional, sobre confiança e tal, né? Que serve para jogador ruim, né? E time ruim. Né? Pode ter certeza que time bom não precisa disso aí. Mas infelizmente, a maioria dos times são ruins, né? Dos jogadores são ruins. Então, a parte emocional tem muito a ver. Então, no caso do Cruzeiro, tu vai ver... O time chora de ruim, né? O time do Cruzeiro, tu vê a nominata, nossa senhora. Mas... tu vai ver que o Filipão vai dar uma erguida na estima dos caras e isso vai fazer melhorar o desempenho. Acho que não é suficiente para voltar para a Série A, mas já vai ser suficiente para se manter na Série B. E aí, ano que vem, né, o Filipão vai fazer uma peneira, você pode ter certeza, né? Ele vai dar uma peneirada, ele vai mudar. Acho até que vai ser difícil o Grêmio contratar o Orejuela, tá? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o Filipão vai ajudar. Não, o Filipão vai ajudar ele. Né? E certamente o Filipão vai querer o Orejuela no que vem no Cruzeiro. Então, acho que vai ser difícil para o Grêmio, a não ser que o Grêmio pague o que está estipulado. Né? Aí não tem o que o Filipão querer ou não. Se o Grêmio pagar, mas como o Grêmio está regateando, né? Está querendo, né, fazer, acho que daqui a pouco o Filipão vai querer o Orejuela lá. E aí ele vai mudar o time, e aí o time da Série B do ano que vem vai ser um time bem mais forte, né? Porque o Filipão vai fazer uma pena. Ribeiro, só pra gente mudando de assunto, vamos voltar à arbitragem do Campeonato Brasileiro. Mas de novo, cara. Mas de novo, mas por isso que eu deixei pro final. Vamos ouvir o pronunciamento do presidente Romildo Bolzan sobre o manifesto do Grêmio à CBF. Expor as posições que o clube está tomando e, de certa forma, dialogar e prestar contas sobre os episódios que aconteceram sábado lá em São Paulo. Em primeiro lugar, compete dizer que o Grêmio, de uma maneira preventiva, fez uma comunicação a um dirigente da CBF reclamando da troca da arbitragem e dizendo que se por acaso tivesse alguma situação de mau desempenho da arbitragem ou algum equívoco, alguma situação que nos prejudicasse, não saberíamos o endereço aonde bater. Aconteceu. Arbitragem desastrosa, incapaz, e ficamos por aqui nesse momento, mas uma arbitragem que não deu 2 pênaltis, que não expulsou 2 jogadores de São Paulo, que não criou uma condição de domínio da partida, não coibiu a violência, e deu no que deu. Resultado completamente prejudicado por conta da arbitragem. Ali houve nitidamente a interferência da arbitragem no resultado do jogo. Segundo,
Feito tudo isso, o Grêmio imediatamente posicionou-se no sentido de tomar providência e tomou. Na segunda-feira fizemos um documento onde relatamos tudo isto, pedimos as imagens do VAR, pedimos as imagens, os áudios do VAR, pedimos tudo aquilo que significou o processo de decisão do VAR, porque em nenhum momento da partida observamos algum gestual que pudesse determinar conversa do VAR com a arbitragem do jogo, e depois disso ainda pedimos quais os fundamentos legais, quais os fundamentos os normativos, quais a motivação que fez a arbitragem ser trocada da partida, e essa arbitragem trocada, onde é que está o fundamento de tudo isso, quer dizer, qual é o que efetivamente aconteceu numa reunião que o São Paulo demanda e é atendido, o que foi motivado, qual foi o fundamento técnico e o fundamento jurídico para estabelecer essa decisão. Em segundo lugar, também fizemos uma observação pedindo que a CBF informasse quem efetivamente estava na reunião, quais aqueles que representavam o São Paulo, seus encargos lá no São Paulo, quem aqueles que estavam na reunião e eram da CBF, funcionalmente o que eles eram, o que representavam, quais são os seus encargos funcionais, e também o conteúdo dessa conversa, porque nitidamente dessa conversa surgiu a troca de arbitragem e por consequência também se viu o resultado danoso da partida. Esses conteúdos... É isso aí, Ribeiro Neto, para fechar o programa. Uma coisa só que eu queria registrar, e que eu bati muito ontem, é que, então o presidente do Grêmio, ele desmistifica uma informação que foi passada para a gente. De que o Grêmio não tinha reclamado o conhecimento antes do fato. Então o presidente está dizendo que o Grêmio alertou a CBF. Boa, tá bom. Então tá, o Grêmio fez a parte dele. O Lamáquia tinha informado... O Lamáquia disse que não sabia. Tá, mas então o presidente está dizendo que sim. Tá bem, vou acreditar. Ele tá primeiro dizendo, se ache lá no Grêmio, primeiro. Vamos tá dizendo que sim. Tá bem, vou acreditar no presidente. Né? Tu vai acreditar mesmo? Eu acredito até ali, tá? Não, é que eu fiquei te olhando assim agora. Tá bem. Tá bom, vai. E acho que assim, o Grêmio está marcando posição. Ontem eu ouvi uma história de que, que o presidente, olha só, tem coisas do futebol que nunca mudam, né? Pois o presidente do Corinthians, né, o Sanches, quer que os clubes olha o que ele quer. Os clubes se unam para ir à CBF, reclamar e ver a arbitragem. Em primeiro lugar, os clubes não são unidos. Se é uma coisa que não existe no futebol brasileiro, é união. Tá? Cada um vai pelo si, pensando mais no seu umbigo. Então, assim, não existe isso aí. Então, a CBF nem que se preocupe, que ela não vai conseguir agradar todos os clubes, tá? Porque isso é impossível. O que eu acho é que a CBF tem que aproveitar o que está acontecendo, né, para forçar, né, uma coisa que está muito clara, muito cristalina, que é a falta de competência na gestão das ferramentas disponíveis. Tá? Então, o VAR veio, e é uma coisa que não tem volta, para ajudar. Neste momento, o VAR está criando polêmicas demais, ao invés de evitá-las. Então, se isso está acontecendo, a culpa não é do VAR, a culpa é de quem está utilizando a ferramenta. Então, o que a CBF tem que aproveitar é forçar ao aprimoramento, à qualificação dessas pessoas que estão se utilizando do instrumento do VAR. E aí sim, isso já basta para melhorar. Isso já basta. Deixar áudios disponíveis, tem que ser transparente, né? Tem que dizer... Porque o que aconteceu ontem é o seguinte, né? E o que dessa entrevista aí, desse vídeo, que é o que eu disse o presidente. Vocês repararam? Vocês ouvem, você tem que ouvir. Que é uma coisa que eu falei aqui na segunda-feira. Eu não lembro de ter visto o Trace se comunicar com o VAR. Eu não lembro de todo o jogo haver uma comunicaçãozinha, sabe? Ou botar o dedo na orelha e tal. Eu não vi essa comunicação, eu cheguei a brincar. Eu acho que o VAR estava estragado. Né? O equipamento estava estragado. Correu o jogo e o VAR estava estragado. Ou então o Trace não se dá com o Elmo. Eles estão brigados, assim, não se dão, então, sabe? Porque eu não vi nenhuma. Então o que disse o Romildo? O Romildo disse, nós averiguamos que não houve comunicação em nenhum momento do jogo. Vai para anulação do jogo, presidente Ribeiro? Não, isso não vai acontecer. Abraço para você, Ribeirão. Quer ficar hoje ou não? Não.
Então, tchau pra você. Vou trocar meus pneus. Gente, vamos lá. Ó, Alphaman Medicina Sexual, ligue agora 3013-7172. Recupere sua confiança, recupere seu prazer ou entre no site alphaman.com.br. Também vamos ali com Vogel. Conectividade é o que nos une. CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CERS. Ó, aquela dica maravilhosa para você, entre agora em vipluxuria.com. Mulheres reais para desejos reais. 5 minutinhos, já voltamos. RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphaman, impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. Estamos de volta com o RDC Esporte desta quarta-feira na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais, também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Começar pelos mais velhos hoje. Nelson Cerqueira, primeira vez aqui no RDC Esporte. Eu vou volta para mim. Vou começar com os mais experientes e os melhores jogadores hoje. Mas tu já anunciou Nelson errado, Cerqueira, cara. Como é que tu tá? É que se não é pra começar com corneta, esse programa não dá. 10 e faixa. 10 e faixa, isso Tu que acha tem que falar. essa barba tá me denunciando aí? É o efeito Covid, é isso? Ângelo Afonso. Tudo bem? Então eu sou o segundo melhor jogador, já Então tô vamos lisonjeado. seguir no programa Tô com vocês, lisonjeado. que eu vou dar uma saída pra resolver nosso principal convidado e já voltamos. Não, vai nessa. A Show de gente bola. Já Você fiquei segura a sabendo bronca que aí pra mim, segura a né? bronca. Tudo Claro, certo, pode já fiquei deixar. sabendo que o convidado é bom, hein? Bom pra caramba. Muito bom. Já Salvou vai entregar. tudo E ontem. segundo o Ângelo, jogaria no Grêmio convidado também. Com Jogaria. certeza, jogaria. Vou falar pra ele, inclusive, isso. Tem muito potencial. Agora, eu não vou entregar mais, porque a gente falou bastante desse time já. Depois que a gente conversar com ele, eu vou também destacar o que esse time fez ontem, o que esse convidado fez ontem, que Até mandou porque muito entregar bem. não é a especialidade É. dele, né? Então, Mas eu vou dizer, hein? Aumentou a responsabilidade, a pressão até pro jogo de amanhã. O que tivemos ontem na Copa Libertadores, já encaminhando os times, os líderes de grupo, os vice-líderes de grupo para as oitavas. Olha, o Inter, que tem como tendência a classificar em segundo, a chance de pegar pedreira, meu amigo, é gigantesca. A notícia boa, talvez, é que o Jorge Wilstermann classificou em primeiro no a grupo grande do Atlético. surpresa, né? Porque também teve a eliminação do Olímpia em casa pro Delfim. O Olímpia perdeu o jogo em casa, onde ele precisava só empatar, ele perdeu e o Delfim se classificou no grupo Delfim Santos. E classificou. mais um trauma pro Penharol, né? Mais Penharol, um trauma. mais um ano que o Penharol não consegue Gigantesco, avançar. Penharol, pentacampeão da América e que morre na fase de grupos. O Vai pra Nacional Sul-Americana. ainda, né, tá Tá bem, encaminhado, tá né, classi- pra Foi o classificar. primeiro a confirmar a vaga, né, nas oitavas. Foi o primeiro, já está nas oitavas de final. Agora, o Jorge Wilstermann, ao que tudo indica, vai ser o adversário preferido de quem classificar em segundo. Inter e River estão torcendo para enfrentar o Jorge Wilstermann, né? Com uma curiosidade, Não, mas o River jogo tá em em primeiro. Cochabamba... Mas eu acho que o River vai acabar passando em segundo. Não, acabou já Fechou? fechou o grupo. O Passou LDU em segundo com LDU 12. em segundo. Passou a Liga de Quito. a Bom, LDU, então é sim. mais um grande aí que pode Quem que o estar Inter, os primeiros do grupo por enquanto são Flamengo, que vai garantir essa primeira colocação. É. O Palmeiras também está muito bem encaminhado, acho que nem tem como perder mais. Tá em primeiro já. O Jorge Wilson já fechou o grupo em primeiro, o River Plate também fechou o grupo em primeiro. Aí tem o grupo E com a disputa entre Grêmio e Inter, quem sabe um América de Cali, mas pela primeira colocação ou Grêmio ou Inter. É que se passar o América de Cali, o Grêmio é primeiro. Daí. Isso. Daí no grupo Mas é E, difícil, né? Ah, muito difícil. muito Tem que difícil. fazer. Não, o América só de Cali tem que fazer uns 3 no Grêmio, diferença, e o Inter tomar 2 Não no tem mínimo. como. no grupo F, o Racing e o Nacional estão com 12 pontos, mas o Racing está em primeiro e os dois enfrentam os dois que já estão eliminados. Então Os a dois jogam em tendência... casa, né? E os dois- Isso, a tendência então Mas do... é que ali tá aberta a briga pelo É, saldo. o saldo de estão com gols tá o saldo. mesmo, tá tudo É, igual. porque- Score, né? Score. 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 Então assim, o Racing vence Quem por fizer a 1, o maior Nacional goleada- vence por 2, o Nacional passa em primeiro. Foi Exatamente. 1-0. Mas os na dois são Argentina. difíceis, né?
Foi 1-0 na Argentina. Mas o time do Racing é melhor. Acho que sim. É muito melhor. Foi 1-0 na Argentina pro Nacional, no primeiro jogo sem torcida da Conmebol em função da pandemia, ainda lá quando nós vivíamos a história do Grenal. E foi 2-1 pro Racing no Uruguai contra o Nacional. Cada um ganhou na casa do adversário aí. E só completando os grupos, o Santos também passou isolado em primeiro e o Boca também já garantiu a primeira colocação. Então só pedreira aí, se quem ficar em segundo terá problemas. É por isso que a gente está alertando a importância dessa rodada para a dupla Grenal. Embora o Grêmio esteja classificado, o Grêmio é para confirmar o primeiro lugar para evitar essas pedreiras. E o Grêmio precisa convencer o seu torcedor, né? Motivar um pouco o seu torcedor, porque até agora isso não aconteceu. Desde a retomada, a alegria do torcedor do Grêmio foi apenas quando teve Grenal. Aí sim, né? Que é aquela vitória que motiva, que embala, mas depois o Grêmio não emplaca no Brasileiro, não conseguiu nem 2 vitórias seguidas. Então, quem sabe amanhã uma vitória convincente é o que o torcedor gremista cobra. E do Inter, para o Inter vai sobrar a pedreira, o que tudo indica, confirmando o segundo lugar do grupo, que é uma tendência, é o mais provável. Só a pedreira pela frente, a não ser que... Qual seria a pior das pedreiras? O River. Pedreira do Grêmio, eu já sei quem é. A pior do Inter A pedreira para o Grêmio é a Juventude. E é o Juventude do nosso querido Marcelo Carné, conosco aqui na RDC Esporte. Bem-vindo, Marcelão, parabéns pela grande vitória ontem, pela muralha. E já pra te saber, tá? Ontem na votação deu tu titular no gol do Grêmio na temporada do ano que vem, com todo o respeito. Como é que o Thiago chamou a Juventude? Ao Trator da Serra. Trator da Serra. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelas palavras, né? Importante vitória ontem. Nossos objetivos em um confronto direto, né, com o Avaí. Então, foi muito importante ter alcançado essa vitória, principalmente da forma que foi. Marcelão, eu, Guilherme Paz, Ângelo Afonso, Paulo Nunes, Nelson Cerqueira e Leonardo Sonda. Cada um com uma pergunta pra gente te liberar, que senão o Arthur aí do Juventude fica louco conosco. Ângelo. Eu começo então, quero parabenizar o Marcelo pela grande atuação ontem também, por essa baita temporada que o Juventude vem fazendo. E queria saber do Carné, na verdade, o que ele pode falar desde a chegada do Pintado. Um trabalho novo. O Pintado foi anunciado aí em meio à paralisação do futebol. E eu lembro muito bem, me chamou a atenção, a gente debateu isso aqui. O Juventude apresentou na nota oficial, o Pintado, um técnico sanguíneo e tal. Mas eu quero saber do Pintado no dia a dia, o trabalho, taticamente, tecnicamente, o que alterou no Juventude que a gente vê esse potencial para subir para a Série A, para brigar pelo acesso até o final, e também, eu particularmente vejo como um confronto em aberto com o Grêmio, apesar da diferença de faturamento, de receita e tudo mais, né, do Grêmio ser penta da Copa do Brasil, Juventude uma vez campeão, eu vejo um confronto em aberto, esse duelo nosso aqui do Rio Grande do Sul nas oitavas da Copa do Brasil. Então, qual é a diferença do Juventude com a chegada do Pintado, hein, Carné? Então, eu acredito muito que a diferença do Pintado é principalmente jogadas em velocidade, né? Ele prega muito a questão da intensidade, da gente recompor muito rápido, para que a gente nunca dê espaços entre as nossas linhas para os adversários trabalharem a bola. E quando a gente rouba a bola, a gente tem um ataque com muita velocidade, né? Temos jogadores no meio com bom passe, como o Bochecha, o Cajá, o Wagner, o João Paulo, e atacantes de velocidade, que conseguem explorar bem as costas dos defensores, como ontem foi um jogo que foi muito característico pelos 3 gols jogados em velocidade. Sabe que Paulo Nunes. Eu aprendi, apesar do pouco tempo, né, na profissão, aprendi que a gente acaba torcendo por pessoas, né? E o Marcelo Carné é um cara que eu torço bastante por ele, já tive a oportunidade de a gente bater um papo, já falei isso para ele, acompanho os jogos aí do Juventude, estou sempre na torcida, acho uma grande pessoa, além de um grande atleta, né? E está mostrando tudo isso o ano passado, por exemplo.
e esse ano também na equipe do Juventude. A minha pergunta é o seguinte, Carné, vai decidir em casa contra o Grêmio e na Série B também os jogos do Alfredo Jaconi, a falta que está fazendo o torcedor, porque ano passado, por exemplo, no jogo do acesso, eu tive a oportunidade de acompanhar a partida e estava transbordando a torcida do Juventude dentro do Alfredo Jaconi. E essa falta da torcida aí pesa um pouquinho, né? Grande abraço para ti, um prazer falar contigo. Eu te agradeço, Paulo, pelas palavras. Eu acredito que faz muita diferença, né? Acho que para todos os clubes. Mas a gente acabou acostumando, né, com essa nova situação. Então é uma questão que exige um pouco mais da concentração, porque quando o torcedor tá ali incentivando, está cobrando, e você está sempre ligado. E nesse caso, dessa situação atual, nós temos que sempre estar motivando um ao outro. Até hoje eu estou meio sem voz, justamente por isso. Ontem tem que manter os jogadores bem atentos, né, principalmente nossa defesa. Eu tento gritar bastante para isso. Em relação à eliminatória da Copa do Brasil, é um confronto, a gente sabe que é um confronto de 180 minutos, então a gente tem que jogar tanto na nossa casa quanto na do adversário, então é sempre um confronto difícil, ainda mais num adversário como o Grêmio, da grandeza do Grêmio. Nelson Cerqueira. Bom, Marcelo, em primeiro lugar eu quero te elogiar aí pelas atuações aí que está se destacando no Juventude, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta em relação ao time do ano passado. Houveram muitas contratações, o time mudou, mas também o Juventude mudou muito a maneira de jogar com a chegada do Pintado. O que tu consideras mais forte na equipe do Juventude hoje? Qual o diferencial em relação não só à equipe do ano passado, mas em relação aos adversários que vai enfrentar, tanto o Grêmio quanto os adversários da Série B? Qual é o grande diferencial desse Juventude? Eu acredito que a gente tem um time muito mais experiente, né? Tem um time com jogadores que dispensam apresentações, né? Como o Cajal e o Wagner, o caso do Eduardo, que voltou ontem a estar atuando. Então eu acho que nós temos jogadores que têm experiência suficiente para encarar qualquer jogo com tranquilidade, sabendo o que tem que ser feito. Então eu acho que talvez seja o grande diferencial. A gente tem jogadores que têm personalidade. A gente sabe que derrota e a vitória são do jogo e está sempre suscetível aos dois lados. Mas a forma que a gente tem jogado e a forma como todos os jogadores têm encarado as competições nos aproxima sempre das vitórias. Então é importante a gente ter uma forma linear de jogar, né? A gente jogar sempre da mesma forma, encarando sempre os jogos com a mesma postura. Que qualidade nós temos e isso tem feito a diferença. Eu acredito que por isso a gente tem tido uma sequência bacana aí de atuações e resultados. Leonardo Sonda. Boa tarde, Carné, um prazer falar contigo. Eu queria saber o que mudou do Campeonato Gaúcho até o Campeonato da Série B, porque o Juventude não fez um grande Campeonato Gaúcho, né? Acabou não jogando as semifinais em nenhum turno e agora disputando ali forte o G4 da Série B. Então, o que mudou da disputa do estadual para a Série B? A gente sabe que teve uma pandemia no meio aí. Boa tarde, Leonardo. Obrigado. Eu acredito que mudou muitos jogadores, né? Muitos jogadores chegaram, agregamos qualidade ao elenco. Acho que temos uma base, alguns jogadores que já estão aqui desde o ano passado, mas é um time totalmente novo. Então, acho que tem a questão que é muito importante no futebol, que é da liga. Então, o ambiente é bom de trabalho. Isso eu acredito muito que faz diferença no brasileiro, porque algumas vezes a gente pega situações que a gente tem que ficar uma semana longe de casa. E se você não tem um bom ambiente de trabalho, faz diferença, porque você não está aguentando mais aquela pessoa ou conviver com aquele grupo de pessoas. E eu acho que, além da qualidade de todo mundo, a gente montou um grupo bacana. E você falou também, a pandemia é uma situação que mudou totalmente o mundo em si, o futebol também, e passou a ser um novo momento e a gente conseguiu com esses caras que chegaram da liga muito rápido. E a gente tem conseguido nos manter em cima e acredito que a gente tem um time que é capaz de brigar pelo acesso até o final. Carné, Guilherme, para fechar daí contigo, mas só antes uma informação, né, o Ângelo Afonso? A gente debateu também que o Grêmio sem Jean-Pierre, o Wagner e o Cajá são titulares. A gente tem acompanhado a Juventude
fazendo uma grande Série B, João Paulo jogando muito, Bochecha jogando muito, o Breno Lopes ontem virou artilheiro com os 2 gols, passou o Léo Gamalho, que já se transferiu, saiu do CRB, foi para fora do país. Agora o Breno é o artilheiro da Série B com 9 gols, Dalberto, a zaga com Genilson e Bareiro também ajudam aí a proteger a meta do Carné. É um time muito bom, para mim, vai brigar até o final pelo acesso à Série A e tomara que consiga para o nosso futebol gaúcho. E eu te pergunto daí na questão, Carné, claro que a gente não consegue esquecer o Campeonato Brasileiro, que tem rodada toda semana, mas garanto que na tua cabeça, mesmo que o discurso não se torne esse, já estão pensando no Grêmio. Já não tem mais rodada, agora é tudo Grêmio, Copa do Brasil também na circunstância. Saiu muito nas redes sociais aquela foto da informação do Grêmio, um adversário fácil, que estaria na questão do teu vestiário, na tua cabinezinha. Como é que tu vem trabalhando isso, vendo dia a dia as informações do favoritismo do Grêmio, do time de Renato Portaluppi, que é uma máquina perto do Juventude? Como é que é trabalhar no campo, no treinamento, entrar numa Série B, pensando nesse Grêmio que dá para superar sim? Eu vou te ser sincero, Guilherme, eu ainda não parei para pensar no Grêmio, porque a gente tinha jogos muito importantes. Tínhamos o Cruzeiro, agora tivemos o Avaí, que era um confronto direto. Temos o Figueirense, e eu falo sempre que a Série B, todo jogo é uma final, né? Porque os 3 pontos de todas as rodadas têm o mesmo peso. Então, fica um pouco de lado isso. Eu acredito que naquele momento incomodou a todos nós aqui, porque todo mundo tem uma opinião, mas não é porque você tem uma opinião que você precisa ser desrespeitoso. Eu acho que o rapaz que falou foi um pouco desrespeitoso. Mas só que a gente sabe que está sujeito a isso. Tantas pessoas dão opinião e falam sobre futebol e cada um com uma opinião diferente. A gente tá sujeito a ter pessoas que falem coisas que a gente não nos agradem, né? Então acho que foi uma situação que foi falada que é ruim você ouvir, né? Sendo profissional, você trabalhando todos os dias. Mas também é uma coisa normal no futebol, porque, como eu falei antes, tem muita gente que fala sobre. Mas depois do jogo do Figueirense agora, que a gente tem um jogo muito importante no final de semana, que temos a importância grande de buscar a meta que nós traçamos para o primeiro turno de pontuação, e esse jogo faz toda a diferença nela. Então a gente tem essa questão do Figueirense e do Grêmio, vamos pensar depois, sabendo que certeza que vai ser um jogo muito difícil, vai ser um clássico, né, um clássico gaúcho. Sabemos da qualidade do Grêmio, um time muito qualificado, com jogadores que são muito campeões. Respeitamos demais o Grêmio, mas vamos fazer nosso trabalho, procurar seguir a estratégia que o Pintado passar quando chegar o momento e fazer o nosso melhor para buscar a classificação, até porque se a gente chegou até aqui é porque a gente teve mérito. Então, acreditamos que com o nosso trabalho, fazendo tudo certinho, continuando respeitando o nosso adversário, a gente tem condições de passar. Carné, brigadão pela entrevista, pela parceria, e se passarem do Grêmio, o Galeto e o Vinho estarão na sua conta. Abração. Na conta dele, meu. Valeu, Guilherme. Cara, não, ele vai segurar tudo. Abre a mão aí e paga pro cara na conta dele. Não fala em frango, o cara é goleiro, meu. Falei Galeto, por isso que eu falei Galeto, Carné. Obrigado. Tô te defendendo aqui, Valeu, cara. Guilherme, obrigado. Ângela Afonso, vamos falar de Libertadores da América, Grêmio sem Alisson. E aí, Abrão? Sem Alisson, olha, quero ver o Luiz Fernando na direita, mas a julgar pela substituição do Renato no sábado, quem entrou? Claro, o Luiz Fernando era titular naquela partida, mas quem entrou foi o Tassiano na vaga do Alisson. Espero ver o Jean-Pierre titular amanhã. Te dá uma dor no coração, assim, quando tu fala o Tassiano entrou? Né? Mas ele é tão desprezível assim. Perto de outros, sim. Comparado a quem nós vamos comparar o Tassiano? Com o Pelé? Luiz Fernando. Eu acho que ele é um jogador muito Robinho. útil pro grupo. Eu também acho ele útil. Ele é um polivalente. Eu acho ele Ele é útil, um mas jogador joga em todas. é uma questão. É um galho bonito. É uma questão de característica, né? Mas acima de tudo, eu espero não ver o Grêmio com 3 volantes amanhã. Aí eu vou estar satisfeito. Jean-Pierre jogando no meio. Aí vai ser uma boa notícia já, quem sabe, para motivar esse torcedor do Grêmio, para o Grêmio ter uma vitória convincente, uma atuação que passe essa confiança, vai ser o mais importante para o Grêmio amanhã. A questão do Tassiano, o problema é com quem que a gente o compara, né?
Porque às vezes a comparação é injusta para ele, mas ele não é tão desprezível assim no elenco do Grêmio. Me chamou a atenção quando o Grêmio queria abrir mão desse jogador para liberá-lo ao Santos e depois fica pensando nos nomes que o Grêmio quer trazer. Poxa, você tem o Tassiano, eu não acho ele tão insuficiente, não. Ele já. Ele não é um protagonista, né? Ele não é um protagonista no time do Grêmio, mas é um jogador de grupo, um jogador muito útil. Compara o Tassiano, por exemplo, com o Jean-Pierre. Eu quero dizer uma coisa, me chama a atenção. Essa novela fez o torcedor do Grêmio se apaixonar, eu acho. Me chama a atenção como o Ferreira é o jogador mais pedido pelos gremistas na vaga do Alisson para amanhã. Qualquer enquete é Ferreira. Impressionante. O marketing é forte? Funcionou, parabéns pro Pablo. O Pablo Bueno conseguiu, ó. O empresário do jogador. E eu falei, valorizou o atleta, essa novela toda para conseguir renovar. E até porque o Ferreira, as poucas vezes que eu achei que realmente teve atuações destacadas foram pelo lado esquerdo. Mas o povo já quer ver ele pro lado direito, do lado oposto. Mas tem um ponto importante aí, né? Calma o quê? Não, o torcedor tem que ter calma. Sim, claro que tem que ter calma. E eu já falei, eu não acredito, inclusive, com todo o respeito, que o Ferreira valha toda essa novela. Jogador que valia a novela, que valia esforço, que valia sacrifício da base do Grêmio, que talvez o Grêmio tenha feito o que pôde e não conseguiu, mas era o Diego Rosa. Mas o Ferreira tá com moral com o torcedor. Eu gostaria de ver o Grêmio amanhã com Luiz Fernando, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. Acho que é o que o Renato pode colocar de melhor. Eu entendo isso e ainda ratificando a questão que o Ângelo destacou, o Alisson é um dos jogadores mais importantes do Grêmio na temporada. Se não o mais. Porque pra mim o melhor jogador do Grêmio é o Maicon, só que o Maicon a gente viu que não consegue apresentar 100% por conta da condição física. Mas tirando o Maicon e tirando a dupla, tudo bem, é Alisson e mais 10. A dupla, tudo bem. Quem é a dupla, tudo bem? Jeromel Kahneman. Dupla, tudo bem. Dupla, tudo bem. Os números inveja boa. É que a gente tá na sequência de um programa. Que inveja boa. A sequência do RDC Sport. A gente ficou do meio-dia 1 debatendo a dupla, tudo bem. A Jeromel Kahneman, que vão jogar pela primeira vez juntos na Libertadores 2020 amanhã. Com certeza. Por isso é curioso, amanhã é a sexta rodada, mas... E o aproveitamento deles na Libertadores da América é de 68,3%. E nenhum excelente aproveitamento. 14 jogos de 28. Inveja boa. Inveja boa. É por isso que é tudo bem. Inveja boa. Faz a diferença, Nelson, essa dupla? Eu acho que é um destaque, né? O sistema defensivo do Grêmio funciona muito bem. Apesar de críticas ao Cortez, que o pessoal dá muita marretada no Cortez, né? Eu acho que o sistema defensivo do Grêmio é muito bom. Esse sim é um dos diferenciais da equipe do Grêmio, né? Tu vai comparar o Grêmio com quem no Campeonato Brasileiro na questão do sistema defensivo? Qual é a melhor defesa que se tem hoje no Campeonato Brasileiro? Não vou falar em Libertadores, estou falando no Campeonato Brasileiro. Talvez tu não tenha uma defesa tão consistente quanto o Jeromel e Kahneman. Né? E já não é na primeira temporada. Já não é o primeiro campeonato. Aí, né? Exatamente. Entendeu? E aí tu tem a figura do capitão na frente, o Maicon vai muito bem ali. A pena a questão de condição física. O Maicon com condição física, aí faria exatamente um tripé bonito na frente da área. Né? Com o GPR. Eu não sei se o Jean-Pierre... Eu tenho uma tese também sobre o GPR. Eu acho que a gente compactua talvez na mesma tese. Né? Eu acho que o Grêmio tem jogos que poderia jogar com o Jean-Pierre e tem jogos que poderia jogar sem o Jean-Pierre. Eu não abro mão do meia nunca. Para abrir mão do Jean-Pierre tem que ter outro. O Wagner. Quando eu falei aquela vez do Cajá e do Wagner, foi por isso, porque a gente estava tendo que aturar o Grêmio com 3 volantes. E daí entra Tassiano, daí entra o Robinho, entra em todas as situações. Aí um jogo o Darlan é titular, no outro ele fica fora. E daí numa situação, Tassiano entra pra ser meia, tá jogando em cima do Luiz Fernando na ponta, do nada tá de volante, do nada tá de centroavante. Não respeita a posição. Mas aí, Guilherme, aí é a importância que vai ter a falta, a ausência do Alisson. Por quê? Porque o Alisson supre uma deficiência sempre do meio campo. Sim. E ele é regular. O Alisson é o herdeiro do Ramiro, gente. O Ramiro fez isso anos. E ele mantém uma regularidade, é o cara que bate escanteio. O Grêmio estava com uma jogada ensaiada bem clara contra o São Paulo. O Alisson cobra curto, no lado esquerdo cobra para o Maicon recua para o Matheus Henrique. No lado direito, o Alisson cobra curto para o Matheus Henrique, que recua para o Maicon. E a pingada na área. Já falta uma peça para amanhã e para as próximas 2 ou 3 semanas. Mas mesmo assim, né, a condição do Grêmio ganhar amanhã e classificar em primeiro lugar, imagino que isso vai acontecer, né? E o Internacional, Nelson? Ontem a gente debatia a sequência do Colorado com Libertadores,
com o Campeonato Brasileiro, que para a torcida fanática é uma final de campeonato, mas não vale nada, ou vale a mesma coisa, vamos dizer assim. E tem a Copa do Brasil semana que vem. Titular, força máxima amanhã, Poupa vai pro Flamengo, força máxima. O que se faz do Tchatcho? Eu acho que o Tchatcho tem que ir com força máxima em todos os jogos. Por que disso? Porque o jogo contra o Flamengo, ele é um divisor de águas, tanto para o Cudê quanto para o Internacional. Então é um jogo, eu digo que é um jogo de mais de 6 pontos, vamos chamar assim. Por quê? Porque é a afirmação do grupo, é a afirmação do time e a afirmação da maneira de jogar. Né? Eu gosto muito da postura do Tchatcho, gosto muito do Cudê, as ideias do Cudê me agradam. Uma pena ele não ter no grupo do Internacional a qualificação necessária. Eu acho que esse esquema ele necessita ter volantes e necessita uma saída de bola talvez melhor e laterais que participem melhor do jogo. Uma pena o Internacional ter essa deficiência em laterais. Eu gosto muito do futebol total colocado. Eu gosto muito das ideias do Mourinho. Eu gosto muito das ideias do Bielsa, louco Bielsa. Né? Gosto muito do Sampaoli. Bielsa que chorou depois que encarou o Guardiola também em situação lá na Premier League. Sensacional. Isso é histórico, né? Isso aí. Então, assim, o Cudê tem essas ideias, ele tem essa iniciativa. O Internacional, se vocês olharem, ele joga muito parecido com alguns times europeus. Entre eles, o surpreendente Wolverhampton, do Nuno Espírito Santo. Ganhou. Ele é muito parecido com o que o Internacional tenta fazer com o Wolverhampton. Só não tem 35 portugueses no time, como tem o Nuno Espírito Santo, né? Segunda-feira. Mas tem 35 argentinos, tem 35 argentinos. É verdade, trocou os argentinos os portugueses. Não tem um Musto da vida pra complicar. Não, mas não, lá tem um também que é bem... Tem. Mas eu concordo com o Nelson, e ontem eu e o Ângelo estávamos, acho que sozinho nessa. O jogo contra o Flamengo, ele não é o jogo do título. Né? O Thiago Rocha, um abraço pra ele. Mas não é a final do campeonato. Mas é um jogo muito importante, porque no segundo turno tu vai jogar no Rio de Janeiro, e a sequência que o Flamengo tem depois do jogo contra o Internacional é a chance do Inter fazer os 3 pontos no Flamengo, e o Flamengo ainda poder tropeçar e o Inter tirar uma distância como fez no primeiro turno. Porque o elenco do Flamengo é muito forte. Esse jogo contra o Flamengo é de suma importância, porque o Inter briga pelo título. Olha a diferença de pontos entre Inter, Flamengo e Atlético. Não tem, é a mesma pontuação. Credencia, né? Credencia como virtual postulante ao título. título. Aí a gente entra naquele debate de ontem que a gente teve de qual competição o Inter deve priorizar. Porque se o Inter... Eu acho que ele deveria ir com força máxima, com o que tem de melhor em todos os jogos, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Esse é o discurso do mundo ideal, né? O mundo ideal, mas o mundo real é diferente. Em algum momento vai ter que preservar. Pelo indicativo de hoje, até surgir a foto lá do treino do Inter, parece que ele vai de força máxima contra o Católica. Até porque essa questão que a gente debateu no começo também dos primeiros lugares serem complicados. E o Inter ficando em segundo vai ter que enfrentar uma pedreira aí nas oitavas. Mas ele disse na coletiva que poderia poupar jogadores, que não... essa tentativa... A fotinha do treino hoje fala mais. Que foi excluída depois do mas o print na tela e a fotinha. O print, cara, o print é mais rápido. Isso serve pra vocês, né? Nas redes sociais de vocês. Você o também. print é eterno, né? Pra ti também. Print é eterno. Ti, mais ainda. Mais ainda. Naquele direct. Assim. Aquele story ali, ó. Não adianta postar story. Não adianta. Mas a localização ser outra. Só mais uma coisa que eu queria colocar. Ontem, quando eu vi a informação de que o Inter queria a liberação do Yuri e conseguiu para esse jogo no Chile, não vai servir de nada, porque o Yuri não vai nem jogar. Eu achei que daí o Inter, vamos tirar o Galhardo, vamos botar o Yuri Alberto, né? Vamos usar o Yuri nesse jogo e depois ele se apresenta à seleção. É o que eu imaginei quando eu vi essa notícia. Mas agora, vendo essa foto aí, eu já fico em dúvida. Pô, o Yuri foi liberado e vai ficar no banco. Mas sabe qual a leitura que eu penso que o Eduardo Cudê faz sobre isso? Daqui a pouco até a gente está falando das atuações do Grêmio. Ninguém garante. O Grêmio é mais forte que o América de Cali, mas os últimos jogos do Grêmio, ninguém garante que o Grêmio vai ganhar o jogo em casa. O Grêmio às vezes complica jogos fáceis. E aí o Inter daqui a pouco está apostando. Força máxima vai pro sorteio. Daqui a pouco o Inter ganha e o Grêmio empata. Quem passa em primeiro é o Inter. Esse é o risco. Esse é o Grêmio. Eu não vejo possibilidade de poupar nesse jogo. Não vejo. Eu não vejo um time totalmente alternativo. Apenas chegar no sábado pela noite na concentração lá do Flamengo. Ei, vem cá, vamos eu e tu de reservas, porque a gente tem Copa na semana que vem. Mas aí o Inter sai perdendo. Só que daí
entra... O Arrascaeta tá fora ainda, né? Sim. Mas tudo bem. Que é o Mas banco do Flamengo no último jogo. Michael. O Diego saiu do banco, fez gol. O Arão saiu do banco, deu assistência. O Michael mofou no banco no 5-1 contra o Corinthians. Ataque reserva é Pedro Isso, e Michael. isso que tinha Arrascaeta Flamengo fora, tem- Gabigol fora, Pedro Rocha fora. Flamengo igual tem já 15 ajuda, titulares, gente. Já? O Flamengo tem 15 titulares. Mas aí já ajuda também, né? Uma situação. Não, o Tite mas colocar é- o Galhardo Não, mas no tem uma coisa. domingo e não colocar amanhã. Tu- O Galhardo não precisa jogar amanhã. Eu concordo. O Inter sem o Galhardo na mecânica de jogo vai funcionar semelhantemente. Será? Falta o protagonista. Não, vai faltar. E se o vai Grêmio dar falta. empata e o Inter não ganha? Mas é que como é que o Tchatcho preserva? Ele jamais deixa o, O cara Galhardo fora do começa banco. no banco, segundo Jamais tempo deixa entra. fora. Foi Já. assim contra o Curitiba e contra o Atlético Palmeiras. Goianiense. Atlético Mas precisou Goianiense. que o Inter jogando tava um tempo, empatando. O Galhardo entrava e resolvia. Concordamos que a chance de não vencer é maior, né? O Galhardo no banco um tempo inteiro. Claro que é maior, mas aí é o que a gente falou. Qual é o jogo mais importante? Pra- Quinta ou domingo? Pra mim é contra a Católica. Não. Os dois jogos têm máxima importância. Não, mas qual? Dos Claro três. que tem. Se eu fosse escolher o jogo para o Internacional jogar com os titulares, o que o Internacional tem mais próximo hoje? Não, Brasileiro. pra mim não. Aí eu Hoje vou o Discord é a não. Copa. a Copa do Brasil pra mim. Pelo Copa do número de Brasil, jogos é a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não vejo a chance do Inter na Copa. É que tem um A fator realidade que do difere- clube, até financeiramente, avançar Não de vejo fase, chances a do milionária Inter na Copa do Copa. Brasil. Tem um fator que difere a Só Copa do vejo campeonato. chance do Eu Inter quero na Copa. entender Tem essa... uma motivação fora a questão do Internacional estar na fila há muitos anos da Copa do Brasil, de um título brasileiro. Tem uma motivação. Tem a motivação financeira, gente. É muito dinheiro. Claro, O E o Internacional fator, precisa realidade desse do dinheiro. Mas clube. aí não Internacional adiantou precisa dessa nada. O grana. Papito fazer um ótimo trabalho ano passado, chegar na final, tomar Não, dois mas a em premiação, casa. a premiação Rendeu foi bastante. importante pro clube, inclusive. A Copa do Pra quê? Brasil. Ah, mas não Tem fala que do ano ver. Não, passado. foi Ano passado já importante. passou. Foi Ano passado já perfeito. passou. A Para com premiação isso. do ano passado, nossa! Vamos Daí superar, não precisava vender o Eric por uma micharia. Fez Vendeu- gol, hein? Fez gol, Fez golaço, Cara, mas golaço. peraí. Golaço, 3 caralho. minutos em campo e fez um golaço. Calma aí. Sempre Olha teve só. certo. Mas é que assim, ó, foi Calma. importante Não, pra não. quê? Pra pagar erro do Não. passado. Não, mas olha Não foi só. importante pra... Não, mas sem onde ela é que o estaria Internacional pior. tirou dinheiro para trazer o Bosquilha? De onde é que o Internacional tirou muito dinheiro para importante, pagar o Yuri Alberto? De onde é que o Internacional Não, do tirou Yuri dinheiro? Alberto eu já te falo. Não, Calma, mas assim, ó. Não, a Coloca Copa do outra. Brasil ano passado foi muito boa pro Internacional, só não veio o título. Financeiramente. Que pro torcedor é o que Agora importa. Mas tinha financeiramente banco. foi Tinha bom. banco. Mas não tinha time ano passado Mas pra tinha vencer. banco. O Inter e o Grêmio é banco. Eu tenho uma bronca com o Grêmio. Não, mas porque não é que é o Grêmio banco, mas precisa de dinheiro Ai, pra contratar. superávit, setinha pra cima, setinha pra cima. Mas precisa de dinheiro Daí pra ele faz essas contratar. burradas com o Diego Rosa, com o TT. Aí Mas vamos precisa gastar de dinheiro com o dinheiro. Diogo Barbosa. Não, daí com vamos o lá, Thuram. 10 milhões de Diego Paulo. Barbosa, daí 1 milhão de salário pro Tardelli, E não o sei Thuram? quanto pro Thiago Mas aí Neves. tu gastou errado. Mas peso- aí é gastar errado. Mas tu Mas vai daí precisar. tu tá vendendo o TT pra pagar a bronca do Tardelli. Mas tu precisa de Tu dinheiro vende pra o Diogo contratar. Rosa pra pagar a Sem bronca dinheiro do- tu não vai fazer o time. É, o pessoal lá em Minas também falava que o Cruzeiro não era banco. A gente vê onde o Cruzeiro tá agora, né? Assim, ó, precisa ir no Mas mercado. aí tu é vai outra ter que comparação. Lá é Aí roubalheira, aí lá é é outra roubo. comparação. Ah, Aí mas Ministério já Público, teve delegacia, aí é outra Não, conversa. não Aí tem é conversa. caso Assim, de em polícia. 2016 o Vitória Pífero tá comprovado. Tá, Mas mas aí é polícia, viu? Aí é Polícia Federal, é Ministério Público, é outra Não conversa. é, Nós estamos falando de negócio. esporte. Aí é outro roubo. Tá, mas O o Cruzeiro caiu só por isso. Só por isso que o Cruzeiro caiu. Ah, interfere Ah, muito. Bastante, muito por isso. bastante. Muito por isso. Não tenha Muito dúvida. por isso. Não tenha Não dúvida. foi. Tá, óbvio. Com certeza. Mas o Cruzeiro não gastava muito, não tinha insustentável. Além da questão policial. O Fábio chegou a ser o quinto maior salário do Brasil. Um goleiro ter o quinto O maior Thiago salário. Neves ganhava mais de 1 milhão por mês. Não jogava nada. É que tá, mas é que Mas tá. aqui, a ó, questão financeira é importante. eu- não dá pra ignorar. O Nelson Cerqueira sempre fui fã dele, né? E Tu viu que o eu Nelson fiquei poupou o feliz. time, Vai não dizer que tem. tu era fã Foi. desde pequenininho também. Eu, só eu, que eu, faltava. eu andava com algumas dúvidas assim quanto às minhas opiniões, Tu viu me que o olhando no Nelson espelho, poupou me o time perguntando ontem. se era isso O mesmo. Nelson poupou o time hoje. É, o rapaz. jogo mais importante foi segunda. Agora, Nós não jogamos. agora que eu ouvi do Nelson Cerqueira, que ele também considera o jogo de domingo divisor de águas, eu sei que ontem eu estava certo Vem de pra mim novo nos do lado números, então. Fala do lá. debate. Não, porque é um divisor de águas esse jogo com o Flamengo. É por isso que é perfeito. O ideal é o quê? Jogar com força máxima amanhã, jogar com força máxima contra o Flamengo, depois contra o Atlético Goianiense, vencer os 3 jogos, jogar bem em 3 jogos, esse é o mundo ideal. Agora, o jogo contra o Flamengo é importante para o próprio Cudê provar que tem competência, para levar o Inter a algum grande título, porque o Flamengo é o time a ser batido. É o time a ser batido. O Flamengo encantou o Brasil, a América do Sul ano passado, o Flamengo está se reencontrando de novo, é o super time, o super grupo, que tem 15 titulares, que tem reservas que jogariam em todos
alguns reservas que jogariam em todos os outros times brasileiros. Então, é uma prova de fogo para o Inter, a grande prova de fogo. Venceu o Atlético Mineiro, foi muito bom. Não ganhou um Grenal, horrível. Então o Inter está nessa... não se firmou ainda nessa maneira para se consolidar, que é um time competitivo para sonhar com todos os títulos que estiver disputando. Mas o que o Inter fez nas últimas 2 semanas, que jogou quarta e domingo seguido? Não foi com força máxima em todos os jogos. Mas era a mesma competição, né? E o que muda? O Inter não queria ganhar todos os jogos. Eu não entendi. Tu tá defendendo que vai com força máxima. Os jogos, mas então se foi com força máxima nos 4, tu acha que vai ficar 7 jogos seguidos assim? Eu quero que faça. Eu quero que faça isso. Eu jamais vou pedir folga para boleiro. Agora, se os caras preservam é porque tem algum motivo. O Cuesta já tá fora domingo, né? Ele vai jogar. Com um amarelo estúpido. Eu falei, olha, eu quero aquele amarelo, um carrinho nada a ver no mesmo termo. No Thales Magno, na ponta. Sabe como é que é o apelido da dupla de zaga do Grêmio? Tudo bom. E a dupla de zaga do Inter? Não existe, o Cuesta tá horrível pra mim. O Moledo pra mim tem que ser titular, o Zé Gabriel não sabe sair jogando e tem que sair jogando. Não, o Zé Gabriel não sabe sair jogando. Pra mim não o que ele sabe fazer é sair jogando. É a única coisa que ele sabe. Eu acho que eu discordo. Lenda. Guilherme, trago 5 erros amanhã eu te trago 5 erros dele. Guilherme, todo mundo erra, né? Guilherme, eu discordo de ti na questão. Esse é um debate. Eu discordo de ti na questão. Se fosse pra ser nada democrático, eu faria sozinho o programa. Na questão da saída de bola do Zé Gabriel, eu discordo de ti. Mas tu tá comparando com quem? Não, eu não tô comparando. Eu só acho o seguinte. Com o Moledo. O jogador mais criticado do Internacional hoje, quem é? É o Musto, né? Sim. Ninguém quer ver o Musto na frente, é isso? Eu enxergo o Musto como uma excelente opção para a zaga do Internacional. Não é pesado também, daí tem que jogar numa função ele e um rápido, daí beleza. Ele assim e um rápido. Como eu vejo o Rodrigo Dourado um excelente zagueiro. Mas é que o primeiro volante do Cudê é zagueiro. O Rodrigo Dourado passa 90% do tempo sendo zagueiro. O Rodrigo Dourado não. Sai jogando melhor que o Zé Gabriel, então por que ele pode ser zagueiro e o Zé Gabriel não pode? Rodrigo Dourado desarma bem. Desarma bem. Melhor desarme do Beira-Rio. Pra mim, zagueiro tem que dar balão, não tem que sair jogando. Não, mas pro Cudê não é essa questão. Mas daí é erro. Mas é erro. Zagueiro tem que dar balão. Tem que dar balão. Viva o Argel. Viva o Argel. Cara, o Paulão. Viva o Paulão. Tem que dar balão pra cima. Paulão, teu ídolo. Cara, Premier League, os caras tentam sair jogando e tomam um gol. O Liverpool do Alisson toma gol com o zagueiro saindo. E continuam saindo. O melhor zagueiro do mundo. O Inter tomou gol com o zagueiro tomando jogada. A diferença é que e quantos gols foram criados a partir da diferença é metodologia. A diferença é que o Liverpool do Alisson erra uma e toma um gol, mas acerta 5, vai lá e faz 5 gols. Tomou né? quantos agora semana passada? Mas vai pegar um jogo. Mas daí futebol, gente, isso é futebol. Sim, então. Eu acho que dá balão. Pô, Guilherme, tu é atacante que nem eu, cara. Dá balão pra nós lá na frente. Zagueiro tem que sair jogando, então. Aí a gente pega um Ângelo Afonso da vida que só sai da carrinho, mas nós vamos pegar a bola na frente com balão. Faltou o colecionador de ossos ontem. Faltou. Quem é que arma o jogo do Inter? É o zagueiro? O Edenilson. Hoje é o Edenilson. Qual a função do Musto do Lindoso? Mas depende do jogo e a característica. Por exemplo, a derrota mais lamentável que o Inter teve com o Cudê. O Zé Gabriel é muito melhor que o Fux. A derrota inadmissível, lamentável que o Inter tem com o Cudê no campeonato. Eu tô comparando o Zé Gabriel com o Fux. Contra o Goiás foram os zagueiros. Aquela derrota contra o Goiás, jogo todo, só os zagueiros com a bola, metendo bola para a área. O Inter com a mais em campo. Depende muito. Contra o Vasco, que já teve mais trocação, assim, contra-ataque e tal, o Edenilson carregou o time. O Vasco deixou também, né? Deixou. Né? Aí que tá. O Goiás fechou a casinha aquela vez e o que foi feito? Uma insistência com os zagueiros metendo bola para a área. Depende. O Grêmio constrói jogado com o Kahneman. Não, mas com o Jeromel, sim. Com o Maicon que encosta, sim. O Grêmio é mais dependente do Maicon e do Matheus Henrique. E aí do Jean-Pierre agora. Metodologia. A condução de bola do Grêmio. O Grêmio dá balão. A condução de bola do Grêmio é muito diferente da condução de bola do Inter. Metodologia de treinador. A forma de jogo. São duas formas de jogo diferentes. Claro. Eu discordo completamente de uma metodologia e concordo com outra. A lateralidade do Grêmio é muito melhor que a lateralidade do Internacional. Mas comparar os dois com os dois do Inter não dá, Mas aí é a qualidade dos laterais. Aí é qualidade técnica. Com o Saravia, o time do Inter era outro. A saída de bola era outra com o Saravia. Já não é mais a mesma situação. Mas aí onde fala. Mas aí era velocidade e qualidade. O Guerreiro era a bola pra cima, ele botava no peito, botava no chão e saia jogando. Não tem mais isso. O Tchatcho está se adaptando em meio agora à construção do Campeonato Brasileiro. Mas é que o Eduardo Cudê veio no Inter para mudar drasticamente um estilo que o Inter tinha, né? Aí é uma mudança de paradigmas desde que ele chegou, né? E quando tu muda uma coisa, geralmente leva tempo pra... A gente até mudou o uniforme, jogou de cor-de-rosa. Tá mudando tudo pelo lado do Beira-Rio.
Mas o jogo contra o Vasco estava complicado, viu? No primeiro tempo, o Inter, nos primeiros 20 minutos, não criou muitas oportunidades. E quem começa, Guilherme Paz, a jogada do gol do Internacional é o Zé Gabriel. Com uma recuperada de bola e tocou para o Marcos Guilherme na entrelinha que arma o contra-ataque. Da turma do Cachecol. Não, Colorado, gremista, não sei o quê. Vamos lá. Me faz uma listagem. Cuesta, Kahneman, Jeromel, David Braz, Que tem? Paulo Miranda... Não, calma aí. Não, mas qual é a lista? É pra quê? E Zé Gabriel. Que posição que o Zé Gabriel está no meio de todos esses zagueiros? Pra mim é o último. Tá, mas... Pro Cudê não é. Mas pro Cudê não importa. Não serve. Pra mim, Pra mim, moledão da assim, massa, ó. pai. Moledão da massa e Cuesta. Guilherme, eu acho que está comparando a profissão de zagueiro, não a questão do tipo de jogo de cada um. Eu acho que o tipo Bola de jogo, aérea no Internacional o tipo é o de pior jogo, perigo, Zé, não sobe. o tipo de jogo do Zé Gabriel, ele é incomparável ao tipo de jogo do Moledo, por exemplo. São duas Zé Gabriel características não existia, completamente diferentes. Até um mês atrás o Gabriel não existia, gente. A verdade... Mas eu te digo, dia o ele O Zé Zé Gabriel não existia. E o tal do Lucas Ribeiro, Paulinho, que contrataram, meu Deus, o cara de seleção brasileira. Esse é o mistério. Veio da Alemanha, do Wolverhampton. Tá. Que deu o Lucas Ribeiro? Jogou 2 minutos. Aí pegou Covid, gente. Daí já voltou a fazer um mês nos treinamentos. 2 minutos, só isso. É a opção do treinador. 2 minutos. 2 sério? minutos, ele jogou 2 minutos. Sim, mas veio com ele. e aí? Mas veio com ele, só que é a opção dele não jogar, né? Ele trouxe o Musto joga sempre. A gente debate aqui se tem que ser titular ou não, mas é uma preferência do O Eduardo Lucas Cudê. Ribeiro, todo mundo falava, a gente falou aqui, vocês falaram na rádio em todas as situações. O Lucas Ribeiro em 2 semanas é titular na função do Zé Gabriel. tem que ver jogar, tem que ver jogar. Eu não... Tem que ver jogar. Pra Internacional. quem que traz então? Por causa do empresário? Porque daí tem acerto com o empresário? É isso. Futebol é isso. É uma situação complexa que o Internacional vive também. O Internacional tá gastando 12 milhões com o Natanael. Não é falta de dinheiro, é falta de colocar gente. Não tinha um zagueiro melhor do que o Zé Gabriel no Brasil para contratar? Ah, mas aí... O Zé assim, Gabriel estava em casa, Tu como tá volante. demonizando muito É. o Zé Gabriel. Eu acho que o Zé Gabriel, ao lado do Galhardo, do Galhardo. foi uma das melhores coisas que chegou no Internacional. É que daí nós vamos fazer duas coisas seguintes. Nós vamos puxar o Zé Gabriel da base e vamos botar no titular. Ele não vai chegar sendo o Pelé da função. Se chegar sendo, melhor, mas não vai. Geralmente não vai. Aí o jogador vai mal. 2 partidas nós vamos tirar fora e vamos pedir a contratação de alguém. Então nós vamos pegar a base e vamos tirar fora, né? Não sobe ninguém da base, né? Vamos Vejo só que a trazer gente de está fora. contestando o zagueiro errado aqui hoje. É, eu acho. O que mais tem falhado é o Cuesta. E que era... E aí até o- falta o zagueiro canhoto para ser a sombra do discutir, mas o Cuesta. Gabriel tá com 13 jogos só. E é que até o ano passado, o Cuesta era o melhor zagueiro do Internacional. E a torcida gosta muito dele. Foi E bola esse de ano prata. foi bola de prata, com todos os méritos. E esse ano chama atenção a baixa que ele está vivendo. Isso que o Ângelo Mas falou por que é crucial. abaixo? Por causa da dupla. Não sei se é por causa Não, da dupla. quando jogou Moledo e Cuesta teve falha também, Teve tomou falha gol de também. bola aérea Quantos jogos também. eles ganharam em sequência? Tudo bem, são poucos, mas não pode Cuesta ser... e Moledo foram muito bem ano passado, gente. A culpa Sim, do Zé... Não Tá, pode ser culpa uma do das Zé melhores Gabriel zagas do Brasil. a má atuação do Cuesta. Não pode ser a culpa do Zé Gabriel a má atuação Mas do aí, Cuesta. o fato de Moledo e Cuesta terem sido uma das melhores zagas do Brasil, com o time do Odair e agora o time do Cudê jogar diferente, permite a discussão. O modelo de jogo, o estilo de jogo Mas é diferente e aí tem interferência. O Ângelo pegou uma função que é interessante nesse caso. O Cuesta é o zagueiro de perna esquerda e não, a princípio não tem outro zagueiro de perna Não, esquerda. quem veio para ser o zagueiro de perna esquerda era o Jussa, volante Que é do volante. Oeste na Série B, Que que foi só lateral. jogou de lateral esquerdo aqui. Tem algumas coisas inexplicáveis, é por isso que eu não até- consigo morrer de amores pelo Eu até Eduardo entendo, Cudê tá, ainda. que Não o- estou Tu não convencido. morre de amores Não pelo sou da Cudê? turma do Cachecol. Eu até entendo que, por exemplo... Sonda tem que me convencer um pouquinho mais. Eu achei que teu sonho era ver o cara do Cachecol lá no Lajadense, no Alve Azul, lá um dia, não? Eu quero ganhar do Guarani de Venâncio, eu Não, quero mas ganhar a eu- classe. Ué? Tô sendo sincero, né? Hã? Tô sendo sincero, pelo menos. Tu tá sendo sincero, pelo Eu, menos. eu quero ganhar clássico, né? Eu O também, Tati não. eu também. Não, ele quer ganhar, né? Mas vamos ver, ele vai ter mais uma chance logo à frente. Quem sabe vai ter sorteio aí. Pode dar Grenal na Libertadores. Seria verdade. fantástico, né? Aí Não. sim, seria fantástico, seria fantástico. A gente Ah. é bem... Seria fantástico. Todo Não, daí sorteio- a gente perguntar, daí perde, tá fora o Tati. Acaba o projeto Tchatcho. Não, daí o Zé Se Gabriel, perder- tchau também. É, mas daí ganha... mas Ganha, vira pro outro enterrar o Zé lado, Gabriel, né? eu- Não, mas é que já eu que acho tu tá que o Zé incomodado, Gabriel só joga com o Tchatcho. tu tá incomodado com o Zé qualquer Gabriel, outro zagueiro? treinador, em qualquer Olha outro aqui, time ó, do Brasil, Guilherme, ele joga. Guilherme, Libertadores, próxima fase, Grenal, classifica o Internacional. O Zé Gabriel é Tchatcho vira ganha uma estátua. estátua.
Uma estátua no Parque Gigante. Grenal nas oitavas e o estátua Internacional com cachecol. nós vamos amanhecer com um cachecol gigantesco na frente do Beira-Rio. Com certeza, Claro, com certeza. o futebol Mas de qualquer maneira, Paulinho. Mas o futebol é assim, ganha e perde, ainda mais clássico. O Eduardo Tá, mas você não discordou de mim. O quê? Que tu vai amanhecer de qualquer maneira. Não, eu normal, mas tu imagina a torcida do Inter. É assim, futebol é risco, tu vai enfrentar um clássico, tu vai correr o risco, tu pode perder, claro que sim, mas imagina se tu ganha. Tu muda toda a perspectiva que tinha de um trabalho. Profunda reflexão. O Tchatcho, com todo o respeito, é que perdeu, mas com sinceridade. É que o fracasso dos Grenais passa muito por conta do poder. Concorda A postura do Inter. Claro que sim. Só concordo, só diz sim ou não. O Tchatcho só tá em Porto Alegre hoje por conta do Bruno Cortez? Não. Ele não seria não acho que demitido. ele cairia por aquela derrota, até porque tem uma multa mais elevada que quando a contestação foi maior. Não, mas assim, uma é Tu não caro acredita pra em mandar convicção? embora. Tu acha que a direção do Internacional não teve a convicção de trazer o Não poder? tem convicção, a diretoria atual não tem convicção. Convicção nenhuma. Não, Rodrigo Caetano tem convicção, presidente pra cima não tem. Mas foi a diretoria que... Quem é que buscou o Cudê? Foi o Rodrigo? Foi o Caetano? Foi o Caetano que foi lá pra Argentina? Teve uma comitiva, ele participou. Quem Mas tava na o primeiro comitiva? que foi... Roberto Melo E o Romelo não tá no poder por quê? e o Dave. Por causa de projeto. Por conta de... O Medeiros segurou O que fiel mudou escudeiro agora? O que o Tchatcho até falou o na limite. entrevista coletiva com a saída do Alexandre? Que ele se sentiu incomodado. Que ele tinha um projeto com o Alexandre, que tinha Saída um do projeto Alessandro. internacional. Alessandro. É Alessandro. Alessandro Barcelos. Ele tinha um projeto. Então tudo que eu te falei agora é real. Não tem. O Inter não tem. Não há convicção. O Inter é resultado, na minha visão. É resultado. A partir do momento que não tiver resultado, tchau. É igual o Palmeiras. Tinha convicção, trabalho Então tu reforça o que eu estou dizendo. O jogo de domingo contra o Flamengo tem uma suma importância. Se tomar 5-0, Que é o divisor de águas. Olha, 5-0 eu acho difícil. O time do Tchatcho tomar 5-0 eu acho beira o impossível. Ele pode perder. É que aí tu tá usando tomar- um exemplo também. tomar rodeão. O Marcelo Oliveira tomou 5 ontem com a Ponte Preta, recém chegou. Tomou O 5 em Wagner casa da Mancini tomou Chapecoense. 5 também. É. Esperava? O Renato tomou 5 do Flamengo, não caiu porque é o Renato. Agora, aí é uma É. situação à parte, é o que eu sempre digo. Tem maneiras e maneiras de tu perder um jogo. Tá, Pode perder numa falha Só tem individual uma do teu maneira da zagueiro. gente solucionar o goleiro. RBC Sport. E é com o melhor perfume da redação, Angela Afonso. Pode chamar que você tá com moral. Yasmin Luz, perfumada Yasmin Luz, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo certo, ela fica toda envergonhada, Yasmin Luz. Quais as informações do portal, os destaques? Seguimos, né, Guilherme Paz, a questão das eleições. Hoje, entrevistando os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Vão participar com a gente a partir das 5 horas da tarde o delegado Zuco, o Paulo Ritzel e o Tarcísio Zimmermann, que são candidatos, portanto, à Prefeitura de Novo Hamburgo, ali no Vale dos Sinos. Claro que a gente também vai falar sobre a previsão do tempo, né? Um dia muito diferente de ontem, a gente já estava acostumando com aquele calorzinho, hoje a gente teve que botar, né, um casaquinho. Tem previsão do tempo, tem esporte, tem informação de saúde, porque a gente vai falar também que pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com consultas atrasadas, já podem realizar marcação online. E claro, né, tudo que estiver acontecendo durante a parte da tarde, a gente vai abordar e muita política. Obrigado, Yasmin Luz, e desculpa as cornetas de Ângelo Afonso e bancada. Ontem foi um elogio, uma constatação, hoje fica por tua conta, né? Ô Yasmin, o chefe fez a deixa aqui, fazer o quê, né? Não, tudo certo, tudo certo. Beijo, Yasmin. Gente, Posso fazer uma pergunta? duas. O trabalho do Eduardo Cudê, então, é horrível. Ah, mas é tudo 880 aqui, Não, cara. mas olha aqui. Entre o 8 do Eduardo Deixa eu te Cudê. perguntar uma coisa. Tá classificado na Libertadores? Praticamente. Se cair amanhã. Não muda nada. É o líder do Campeonato Brasileiro. Não. Eu acho que assim, ó. Calma, só te perguntar Vamos lá. uma coisa. Não muda nada. Se cair amanhã. Não muda nada. Não, mas. É convicção, que daí vai dar certo no brasileiro. Mas tá dando? Não, aqui, ó. Entre o Porque 8. eu não garanto, Ângelo, que o Grêmio ganha amanhã. Entre o 8 do Eduardo não Cudê. Entre o 8 do Eduardo Cudê, que é o que tem de pior no Eduardo Cudê? É os falando a de questão resultados do Cudê, clássicos. é os Ok. Isso ele tá indo O mal. 8 são os clássicos. Grenais. Retrospecto horrível. Sim. O 80, líder do brasileiro. Tá, eu não digo líder, mas na ponta de cima, porque... Está líder do Está brasileiro. líder, sim, 80 é o tá. líder do brasileiro. Tu pode ficar no 40, 45, Eu 50, acho- que é o quê? eu que, acho. Que é um Inter que
para mim, não passa a confiança de que vai conseguir manter essa campanha, que vai conseguir brigar pelo título. Tu garante que o Inter passa do Atlético? Goianiense? Não. Acho que vai garante, assim, ó. Garante. Acho que vai passar. Entre apostar que o Inter briga pelo título brasileiro até o fim ou vai mais longe na Copa do Brasil, eu fico com a Copa do Brasil. Mas aí que tá, vamos Porque, lá. gente, quem considera que é um fenômeno o Cudê estar onde está hoje com o Inter no Campeonato Brasileiro, tem que pensar que tem o dobro do caminho ainda. Mas eu não acho que tá é um na fenômeno. metade do caminho, tem o dobro para fazer, o dobro de pontos de campanha. Tem muito mérito, né? Tem muito mérito. É mérito, mas a confiança que vai manter isso. Olhando o grupo, se tá difícil. Olhando o grupo do Internacional em relação ao grupo dos outros postulantes ao título. Não, é o pior. Não vamos falar no restante. A desvantagem somando Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo e Inter, o Inter é o quarto. A desvantagem em relação então ao Flamengo trabalho do treinador, gente. A desvantagem, claro que sim. Claro, só que aí a desvantagem para continuar brigando pelo título em relação ao Flamengo é a qualidade do Flamengo e o grupo do Flamengo. E o Atlético Mineiro, a qualidade do Galo e o foco exclusivo no brasileiro. Há 2 pontos, então, vamos lá. E o treinador do Galo, né? O primeiro. Sim, que para mim é o melhor atividade no Brasil. Agora sim. Então, aí que tá, o trabalho do Eduardo Cudê no Inter, eu não acho um trabalho ruim. E o Zarate chegou hoje, né? Baita jogador, é verdade, boa contratação. Eu não acho Zarate foi apresentado hoje. Eu não acho um trabalho... Base da seleção argentina. Eu não acho um trabalho ruim. Tudo bem que não é o melhor trabalho do mundo, mas é um bom trabalho no Internacional e que eu acho que não vive pro resultado. Então, acho que 8, tem uma convicção. 80. Não é nem 8 nem 80, mas tá bem. Não é. Eu acho que ele tem um certo respaldo da direção do Internacional. E olha que se nós parar para pensar e não fosse erros bobos do próprio Inter e às vezes de escolha do próprio Eduardo Cudê, o Inter seria líder do brasileiro com mais pontos. O Tchat errou aonde? Teve erros do Eduardo Cudê, tu não pode jogar vários erros. Goiás o Heitor só, o jogo inteiro. O Heitor só apareceu depois que ficou completamente sem laterais, a insistência no Musto é o que mais revolta o torcedor. No Grenal, nos Grenais. A postura nos Grenais, inclusive. Então, mas 45 não é 80. Não, bem mais que 45. Pra mim, eu fico no meio do caminho. 60, 70. Olha os acertos do time dele também. Os resultados que ele conquistou fora de casa, que o Internacional não vencia no Campeonato Brasileiro. 4 vitórias seguidas agora. Está brigando na parte de cima da tabela. Na Libertadores arrancou bem. Decaiu, é verdade, mas vai se classificar. Só uma hecatombe para ficar eliminado. Vai passar do Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Os outros clubes no Brasil, quem é que está jogando um bolão? Eu acho que só o nosso lá de segunda-feira no Yokohama. Fora isso, mais ninguém. E tu? Pro jogo de segunda-feira no Yokohama, contrataria Domenech, Torre, São Paulo e Cudê. Eu ficaria com o Cerqueira, tá bem. Foi bem que treinador, né? Quase ganhamos ontem, né? Quase ganhamos ontem. Nelsinho, obrigado. Estamos aí, né? Estamos às ordens, quando precisar aí, a comunicação do chefe. Nelson, hoje a gente está vivendo, presenciando aqui um momento raro. O Nelson Cerqueira consegue ser o pior Nelson presente no recinto. Porque tem um Nelson melhor. Tem o Nelson mais experiente, joga melhor que eu. Isso é verdade. Manda uns abraços aí. Primeira vez, família Fialho, né? Pô, aqui ó, parceiros do peito, Nelson e Bernard. Os melhores assadores. Estou aqui negociando os meus sábados à noite. Viu só? Nelson e Bernard Fialho, essa dupla promete. Paulinho, os melhores assadores do mundo. Até amanhã, estamos aí de novo. Valeu, Léo. Valeu, Guilherme. Gente, para você de casa, lembre-se sempre, Vogel, conectividade é o que nos une. CIERS há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse agora ciers.org.br e fique por dentro das novidades do CIERS. E acesse agora vipluxuria.com. Mulheres reais para desejos reais. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen, impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento.